Fala galera, belezeira? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que todos estejam ótimos. Hoje nosso vídeo é num formato um pouco diferente. A minha intenção é responder algumas perguntas aqui que eu separei tanto dos nossos alunos da mentoria quanto da galera que nos acompanha lá no Instagram. Eu sinto abrindo caixinha de perguntas. Inclusive, se você ainda não nos segue, vou deixar aqui @BlueTuneCollege, vai ser um prazer ter você ali como nosso parceiro, fechou? Bom, não vamos perder tempo. Nossa primeira pergunta aqui foi: você tem uma mão fixa nas operações? E a resposta é não, galera. Por quê? O nosso mercado é muito dinâmico, né? Principalmente o mercado brasileiro. Nós temos uma constância de notícias muito relevantes no decorrer da semana. Então é meio que impossível eu colocar lá 100, 200 contratos, talvez numa operação que esteja muito próximo a um pronunciamento do Fed ou uma operação com uma mão muito alavancada em dados inflacionários, etc. Então eu vou agindo conforme ali a movimentação do mercado, respeitando sempre os horários das notícias, sabendo que nesse período, né, o mercado fica mais agressivo e também um pouco mais propício aí para acontecer alguns stops indesejados. Você fraciona, pergunta 2, né? Você fraciona as entradas ou entra de uma vez no mercado? Isso depende também, por quê? Eu trabalho com regiões, né? Vamos imaginar que eu tenho uma região de interesse ali em determinado ponto do gráfico e de repente essa região ela tem uma área um pouco maior do que o normal. Então, para não ficar de fora ou para diminuir, né, para fracionar ali a minha operação, eu distribuo as ordens dentro daquela região. Então, vamos imaginar que aquela região de interesse para mim tem 350 pontos. A primeira coisa que eu faço, eu busco 50% dessa região e a partir de 50% eu começo a fracionar os lotes. Qual o benefício disso? Pode acontecer do preço não chegar até a completar a região de interesse toda, mas se eu distribuir as ordens ali pelo meio do caminho e o preço voltar, né, ao meu favor, eu pelo menos estou na operação, não com todos os lotes que eu queria, mas eu estou dentro e não corre o risco de eu ficar ansioso, querer pegar no meio do caminho. Ou também a possibilidade de eu estar fracionando, né, e o preço for acompanhando, eu vou acabando melhorando o meu preço ali também na minha entrada, fechou? E aí, se acontecer de ser estopado, o meu stop ainda fica mais barato, tá bom? Pergunta de número 3. Quantas operações você faz em um dia? Isso também depende, mas é uma média de 5 ou 6 operações. Um dia que eu percebo que o mercado está um pouco mais conecto, né, ali, tanto com o operacional quanto com as notícias, as previsões, etc. Ali eu tento sempre utilizar na parte da manhã para fazer umas 3 operações, e aí se eu percebo que o resultado ainda não está satisfatório, eu utilizo pelo menos mais umas 2 ou 3 na parte da tarde, ali, sempre depois das 2h30 que eu percebo que o mercado acaba andando mais, tá? Pergunta de número 4. Qual é o melhor time frame para operar? Galera, depende muito da tua visão de mercado. Um exemplo, se você obviamente é um scalper, é impossível você operar utilizando 15 minutos, 60 minutos, né? Porque você está utilizando, você precisa de um time frame rápido, você precisa de uma modulação de candle mais rápida. Então, teoricamente, você utilizaria os 60 segundos, né? 1 minutinho ou 2 minutos em si. Eu já particularmente gosto de um time frame maior, então, por exemplo, 4 horas para fazer análise, porque o preço ele fica sem ruído, né? Não fica muitos candles de indecisão, o mercado ele fica mais, a nossa visão ela fica mais aberta, né? Ela fica mais ampla. Então, para as operações eu utilizo 5 minutos, mas para análise 15, 1 hora e 4 horas, fechou? Agora, se você é um swinger, se você é um cara que abre a operação hoje e fecha amanhã, obviamente, e fecha daqui uma semana, um mês, para você é interessante utilizar o diário, 60 minutos, 4 horas e semanal, fechou? Pergunta de número 5. O tipo de entrada que lhe dá muita confiança. Tem um tipo de entrada que eu gosto bastante, que quando o micro, né, ou seja, 5 minutos, 15 minutos, ele coincide com o macro, ou seja, 60 minutos e 4 horas. Então, se eu tenho uma região de interesse ali, que aquela região é onde eu vou fazer as minhas operações, e eu tenho um order block, por exemplo, na microestrutura,
que coincide com o order block na macroestrutura e é uma região de interesse tanto no micro quanto no macro, ali eu tenho uma convicção maior. O mercado de investimentos, ele é probabilidade, mas absolutamente tudo na nossa vida é probabilidade. Por exemplo, quando alguém vai abrir uma empresa, uma loja, um McDonald's, um Burger King, é feito um estudo ali, para saber qual que é a probabilidade daquilo dar certo. Quantas pessoas passam na rua, se é em frente a um semáforo, que é onde o carro vai parar, as pessoas vão ter tempo de olhar ali, os comércios em geral, qual que é o poder aquisitivo daquela região. Então, tudo isso é um estudo para que saber se aquela região é interessante para abrir uma loja. E no mercado de investimentos é a mesma coisa, nós utilizamos a análise técnica, nós utilizamos a informação no geral que nos é passada, e hoje o mercado ele é rico de informação, existe muita tecnologia que nos ajuda em relação a isso, e ali nós temos a nossa probabilidade de dar certo ou não. É sempre baseado naquilo que nós temos já como referência da análise técnica, tá? Então, eu acho que quando conflui o micro com o macro, eu acho bem interessante. Número 6. Como reagir depois de um dia de loss ou de gain? Como reagir o loss e o gain é a mesma coisa de um para o outro. Eu preciso finalizar aquele dia tendo a resposta do que deu certo e do que deu errado. Então, por exemplo, se foi um dia onde eu fiz 3 operações e as 3 operações deram muito erradas, fiz uma operação de manhã, uma de tarde e um no finalzinho da tarde e as 3 deram ruins. Eu preciso ter a resposta do que deu errado naquilo. Porque se eu for para o outro dia sem saber no que deu errado naquele dia, a possibilidade de acontecer novamente é muito grande. Então eu preciso ter essa resposta para que eu não cometa os mesmos erros. Agora, se você fez uma operação saudável e mesmo assim ainda foi estopado, talvez por uma desatenção no alvo, um alvo muito longo e etc., ali você vai ter essa resposta também e vai ficando cada vez mais fácil entender por que você está tomando os stops. E agora, se você teve um dia excelente de gain, o outro dia ele começa no 0 a 0, A atenção tem que ser a mesma, a confiança ela pode ser sim, trazida à tona, mas desde que você não sobressaia ela sobre a sua técnica, fechou? O achismo nunca tem vez no mercado de investimentos. Pergunta número 7. O maior erro do trader na atualidade, iniciante e amador. Galera, o problema do iniciante é o mesmo problema que eu tive há 7 anos atrás. Normalmente, quando a gente quer entrar no mercado de investimentos, quando a gente quer entender como é que funciona, a gente fica tão ocioso e ansioso por informação que a gente acaba pesquisando em qualquer lugar. Tem um ditado que eu falo que é a mesma coisa de você contratar um cara para trabalhar no garimpo. No primeiro dia ele vai quebrar 50, 60, 70 pedras até entender que não são todas as pedras que tem a pedra preciosa e ele começar a focar só naquilo que realmente as pessoas com mais experiência estão fazendo. Então, ao invés de você focar toda a sua energia e gastar todo o seu tempo e talvez se frustrar com as informações erradas, porque hoje o mercado ele tem essa facilidade, tanto o mercado de investimento quanto o mercado convencional, de você ter professores ali ensinando, dando as suas próprias opiniões e contando experiências, mas o problema disso é que alguns são muito bons e outros são muito ruins, Então, tenta focar em uma pessoa que já atingiu o seu objetivo, que não coloca a facilidade acima da racionalidade e ali, cara, segue fazendo aquilo e aí, obviamente, vai vendo se faz sentido com o teu operacional, se faz sentido com a tua gestão de risco, com o teu capital disponível, etc. Fechou? Pergunta de número 8. Setup grande ou setup pequeno? Eu acho que a pessoa está se referindo, talvez, ao trade system ali, todo o sistema ali. Galera, eu acho que é irrelevante. Obviamente, quando você vai administrando mais os recursos que vão entrando, é natural você querer investir no teu equipamento, é natural você querer ter um equipamento melhor, um equipamento mais profissional, mas o meu início foi com um notebook emprestado, então eu precisei me virar bastante para hoje conseguir ter, depois de alguns anos, um setup profissional. Então ele é basicamente irrelevante. E por que a gente tem um setup tão grande hoje?
É porque normalmente a gente opera mais de um ativo, né? Então a gente não quer perder tempo, abro, fecho uma aba, abro uma aba. A gente quer fazer uma parada mais dinâmica. E também tem o lance das gravações, que a gente utiliza uma tela como monitor de referência, outra como um monitor ali para espelhar para os alunos. Então tem todo um porquê, tá? Não é apenas estética. Pergunta de número 9. Liste coisas importantes para você. Bom, eu até anotei algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, o sucesso ele é muito ligado com a renúncia, né? E eu não digo isso apenas no mercado de investimentos, eu digo isso em absolutamente tudo na nossa vida. Se você quer ser um ótimo jogador de futebol, obviamente você precisa treinar muito. Se você quer ser um ótimo professor, você precisa treinar muito sobre o assunto que você quer abordar, né? Até porque as coisas elas se atualizam, elas evoluem muito rápido, né? Nós estamos na era da informação, na era da tecnologia. O século XXI é dominado pela tecnologia, inteligência artificial, etc. Então hoje você precisa estar imerso naquilo que você quer ter sucesso. Não tem como, imagina, são 7 anos operando todos os dias, buscando entender o mercado todos os dias, e o quanto de mudança eu já enfrentei durante esses 7 anos é surreal. E a gente acredita sim que o mercado ele vai iniciando novos ciclos, novas coisas vão acontecendo, e é muito importante você saber para onde o mercado está indo, né? Eu acho que o sucesso, assim, que você mais ouve das pessoas de referência é você tentar entender para onde o sucesso está indo e acompanhar ele, ou às vezes chega antes dele lá para você se abraçar. Fechou? Coloquei também aprenda a controlar suas emoções, ou elas vão te controlar. Na mentoria em si, nós temos uma matéria sobre a psicologia do trader de alta performance. O que a gente aborda? Hoje, a maioria das pessoas elas não conseguem controlar suas emoções, é por isso que nós vemos às vezes um relacionamento onde a pessoa ficou casada há 20 anos e de repente o marido matou a esposa num momento de raiva, ou a esposa matou o marido num momento de raiva, e a pessoa cai em si depois e fica desesperada. Por quê? Porque na verdade ela não controlou as emoções, né? O controle emocional é uma chave crucial ali na característica de uma pessoa de alta performance. É muito difícil você ver uma pessoa muito bem sucedida onde ela não tem o controle das emoções dela, tá? É basicamente impossível isso acontecer. Então, obviamente você já no meio de uma operação sentiu ansiedade às vezes para sair, ou sentiu ganância querendo carregar um pouco mais a operação, ou sentiu medo de entrar numa operação e viu que aquela operação deu certo depois. Então tem N fatores. O trader de alta performance, o profissional, ele não é isento das informações. Acontece que nós sabemos controlá-la. Então, se eu tomei um loss agora e eu tiver uma outra oportunidade, eu vou entrar mesmo depois de eu ter errado uma operação. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu errei a primeira que eu vou errar a segunda. Ou não é porque eu acertei a primeira que eu vou acertar todas. Então, o controle emocional é muito importante. Fechou? Outra coisa, tenha um operacional estruturado ao invés de 4 ou 5 meia boca. Então, tá aí um erro também do meu início, né? No meu início eu tinha essa ansiedade de saber o que era scalper, o que era um swing trader, o que era um cara que operava média móvel, o que era um cara que operava renko, o que era... E aí eu tentava bater isso no liquidificador e levar para dentro do operacional, e aí você já imagina o estrago que era, né? Então foca somente em que tenha um gerenciamento de risco equilibrado, que você se sinta confortável, isso é o primeiro passo. E aí depois daquilo bem estruturado, obviamente, se você quiser entender um pouco mais sobre os outros, aí fica a seu critério, tá bom? Depois, respeite os limites de gerenciamento, eles são o seu oxigênio. Galera, o gerenciamento, eu acredito que existem 2 estágios. O primeiro, de quem está aprendendo, que o gerenciamento ele precisa ser extremamente diluído, porque o início sim, ainda tem muita confusão, você vai tomar muito stop, você vai achar que uma coisa é outra e é natural, por isso que é muito importante você ter o seu diário de operações, né, o diário de trading ali, para você evitar os mesmos erros nos dias seguintes. Mas vai acontecer, assim como qualquer operação, né? Assim como uma pessoa às vezes que nunca dirigiu um carro, no primeiro dia vai morrer, vai
andar com o freio de mão puxado, vai virar sem dar seta. É normal, tá? Isso é do ser humano, processo de aprendizado. Então, se atente aos gerenciamentos. Agora, quem já opera, normalmente tem uma visão um pouco mais equilibrada em relação a isso, mas jamais utilize uma operação sem stop loss, jamais deixe de calcular o risco-retorno. Se o risco-retorno ele for de 1 para 1 ou 2 para 1, cara, não entre, porque a matemática no final ela não vai bater 3 para 1, 4 para 1 e em diante, cara. Você pode errar às vezes 2, 3 das primeiras operações e se manter vivo depois, né? Por isso que nós dizemos que o gerenciamento de risco é o teu oxigênio, ele é o que vai te manter vivo para amanhã, depois, um ano. Então é basicamente assim, você tem um cilindro de oxigênio em um planeta onde não tem oxigênio e você precisa ficar lá por 30 dias. Como é que você iria fracionar esse oxigênio? Você ia usar tudo de uma vez? Você ia um pouquinho agora, um pouquinho depois? Como é que você vai fazer, tá? Isso é muito importante pensar dessa maneira. E aprenda com os erros e curta o processo, tá? A nossa profissão é uma profissão um pouco solitária às vezes. A gente está tão focado ali dentro do nosso escritório, no nosso ambiente, e às vezes a gente não compartilha o sucesso com pessoas que fazem a mesma coisa com a gente ou compartilham dúvidas. Então, às vezes o erro de um pode te prevenir de errar também. Então é sempre muito bom você estar em contato com pessoas que fazem o mesmo estilo de profissão que a tua e também comemorar, né, os pequenos processos aí, porque isso faz muito bem pra gente. A gente vê que a gente não está no mesmo lugar quando a gente reconhece ali as pequenas, as médias e as grandes evoluções que nós normalmente temos dentro do processo de evolução, tá bom? 10 aqui, o diferencial da Bluxman, né? Me perguntaram. Eu acho que o nosso maior diferencial é que nós não somos focados em vender mentoria. Nós queremos promover uma satisfação e um acompanhamento para o nosso cliente, né? Uma experiência diferente. Então, o que muda de uma coisa para outra? O que muda de uma coisa para outra é o fato de nós nos importarmos literalmente se você está aprendendo. De deixar os nossos principais canais de comunicação sempre abertos para a tua sugestão, para a tua dúvida, para o teu feedback, né? E literalmente nós pegamos na tua mão, se preciso for, nós abrimos uma videochamada e tentamos explicar aquilo que você ainda não entendeu. Todas as nossas aulas são muito práticas, né? A nossa linguagem ela é uma linguagem muito simples, porque nós entendemos que o universo do mercado de investimentos não é um universo muito simples para quem está começando agora, então a gente tenta abordar da forma mais leve e da forma mais intuitiva possível. Então, daqui você sabe que a gente tem para ali, daqui para cá, então a gente tenta deixar o mais simples possível e, obviamente, são 18 módulos e cada módulo que vai se passando você vai intensificando ali nas dificuldades, né, no grau de dificuldade do aprendizado, mas ao final da mentoria, cara, é sucesso, pode ter certeza. Bom, eu separei essas 10 perguntas para hoje. Eu vou abrir uma nova caixinha de perguntas. Se você quiser deixar outras perguntas, eu faço uma parte 2. Eu posso também fazer um vlog aí de como começa o nosso dia, quais são as primeiras coisas que nós fazemos. Independente do que você queira saber, deixe aqui nos comentários também do lugar de onde você está falando, se tem alguma dessas perguntas aqui que eu respondi diferente daquilo que você pensa, que essa pluralidade de ideias é muito importante até para a gente que é hoje professor. Mas de qualquer maneira, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nós vamos ficar muito felizes em ter a tua participação aqui no nosso conteúdo, fechou? Muito obrigado, um forte abraço e tchau, tchau.